pelas orações e também Deus continue abençoando a sua vida. Nós lemos um texto na Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 15, versos 11 a 13, e do 25 ao versículo de número 31. Glória a Deus. 32. E nós queremos abordar nesta noite com os nossos santinhos presentes. Deus abençoe nossos santinhos ali, nossas crianças. Glória a Deus. Deus dê vitória ao nosso jardim de Deus. Está ficando muito bonito, viu, irmãos? Aqui está organizando e daqui a pouquinho vai ter papel de parede. Nossas dirigentes estão aí planejando. E esse toquezinho no som é a mesa que já não está atendendo, mas amanhã nós estamos conversando com o pastor Vitor, já conversamos na verdade, e amanhã estamos pegando um documento emitido pela central e estaremos indo no local para a aquisição da nova mesa que substituirá essa daí, já tem mais de 20 anos. Nesta noite a gente lê o texto. Eu estou ganhando um tempinho para as crianças se acomodarem. Os queridos irmãos estão na live, tá? É normal para elas poderem participar conosco também. O texto que nós lemos nesta noite vai fundamentar o título da mensagem e do estudo que nós queremos passar para os irmãos hoje. 4 atitudes para a restauração espiritual. 4 atitudes para a restauração espiritual. Nós estamos sempre estudando com os irmãos nas terças-feiras sobre a vida prática do dia a dia, através do texto bíblico e também o aspecto teológico, para que a igreja ela cresça equilibrada teologicamente e também na praticidade e no cumprimento da palavra de Deus. Então hoje nós iremos abordar sobre 4 atitudes para a restauração espiritual. E é importante que cada um de nós anotemos os pontos que serão abordados, aquilo que falar com você, você anota, o que não servir, mas anota também, porque pode servir no futuro, lembrando sempre que nós procuramos a direção de Deus para abençoar a vida dos irmãos com a sua poderosa palavra. Então, queridos, as 4 atitudes para a restauração espiritual, nós iremos identificar na passagem conhecida como parábola do filho pródigo. E ali nós estaremos meditando para identificar a necessidade de buscarmos sempre a renovação espiritual. E a necessidade da renovação espiritual, ela é fundamentada e pode ser encontrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Eu vou falar com bastante calma, para os irmãos entenderem, guardarem, anotarem e produzir o resultado para o qual a gente está nesta noite estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 3 e 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observe que Paulo fala de uma transformação contínua, de glória em glória, até que reflitamos a imagem do Senhor. Então, queridos, nós precisamos em nossa vida refletir sempre a imagem de Cristo. Sempre a imagem de Cristo. A sociedade à nossa volta precisa enxergar Jesus em cada um de nós.
nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, na nossa forma de agir. Isso é importante. Mas muitas vezes, com o passar dos dias, nós precisamos nos renovar espiritualmente. E esta renovação espiritual passa pela necessidade de uma restauração, porque ao passar dos dias, nós podemos nos afastar de Deus, podemos nos distanciar do Pai, e isso interferirá na nossa transformação à imagem de Cristo, e isso interferirá na nossa renovação espiritual. Mas, olhando para a parábola do filho pródigo, nós encontramos 4 atitudes deste moço que, se repetidas por cada um de nós, poderá promover a restauração que o filho pródigo ele recebeu na sua vida. A parábola é muito conhecida, a parábola do filho pródigo é muito ministrada, pregada, ensinada. Os irmãos vão lembrar que parábolas eram uma forma de Cristo ensinar ao povo de uma maneira ilustrativa, sempre com um objetivo, uma verdade a ser aplicada. E esta parábola também não foge deste objetivo. Há quem chame o capítulo 15 de Lucas de a seção de achados e perdidos, porque este capítulo contempla 3 parábolas muito semelhantes: a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Geralmente se prega isso somente para os cultos evangelísticos, pessoas que estão afastadas, pessoas que ainda não servem ao Senhor, que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Mas também serve para nós que já estamos dentro da casa de Deus e precisamos também de uma restauração espiritual. Nós iremos aprender nesta noite que tanto quem está fora precisa de restauração, quanto quem está dentro precisa de restauração. Então a palavra vai alcançar quem está fora e também quem está dentro da casa de Deus, quem está próximo do Pai e quem está distante do Pai. E aqui nós aprendemos que tanto a parábola da dracma como da ovelha perdida tem semelhança com a parábola do filho pródigo, e há até quem interprete da seguinte maneira, sendo a parábola da dracma e da ovelha perdida uma introdução à parábola do filho pródigo. Há quem interprete assim, porque a ovelha estava perdida fora do curral, do aprisco, e a moeda estava perdida dentro de casa. Veja, tanto a moeda que estava dentro causou preocupação, quanto a ovelha que estava fora causou preocupação. Então, muitas vezes, quem está fora gera a necessidade de restauração, mas também quem está dentro da casa precisa também de restauração. Agora, a dificuldade maior, muitas vezes, é de quem está dentro da casa. Aí você veja que já não está mais falando com quem está afastado, ou quem não é crente ainda, quem não serve. Fala tanto para quem não é, como para quem é. Mas é mais fácil, muitas vezes, identificar quem está fora, identificar quem está distante, identificar quem está fora da casa, do que quem está dentro da casa. Porque muitas vezes quem está dentro da casa até parece que não precisa de restauração, mas muitas vezes precisa também de restauração, assim como quem está fora. Então nós que estamos apacentando a vida dos irmãos, tem essa preocupação. Eu particularmente, eu peço a Deus a orientação. Pai, me oriente para ensinar a tua igreja, apacentar o teu povo, enquanto estiver ali na congregação, conforme a tua vontade e a tua direção. Porque eu nunca, irmãos, e Deus me preserve disso, pregar mensagens chamadas aquelas mensagens de carapuça, não é? Mensagens direcionadas, não. Eu ministro a palavra de Deus, limpa, pura, para a igreja de Deus. E claro, eu vou falar de 4 pontos. Você pode se identificar com 1, com 2, com 3, com os 4, ou com nenhum deles. Amém, glória a Deus. Mas eu recomendo e aconselho que anotem, que gravem, que memorizem, que aprendam, porque se precisar um dia, a mensagem vai lhe abençoar. Amém, queridos?
Então vamos meditar e entender, ver se os irmãos compreendem como nós fomos orientados por Deus. Então a parábola da dracma e da ovelha, elas apontam para a do filho pródigo. É uma forma de interpretar, porque nós encontramos na parábola do filho pessoas precisando de restauração fora e dentro da casa. Eu anotei para não esquecer. A renovação espiritual ela é fundamental para a vida do cristão. Anote isso. É fundamental. Porque a renovação, ela aproxima o servo de Deus do próprio Deus. Por que eu preciso da renovação espiritual? Porque ela vai me aproximar de Deus. Que na parábola do filho pródigo está representada no pai. O pai está aqui representando a figura de Deus, a figura do Salvador. O pai que repartiu a herança com o filho. Há quem queira entrar nas minúcias da interpretação da parábola, da cultura judaica, de que não era comum a divisão de herança com filhos vivos, porque tornaria o pai inválido socialmente para a comunidade à sua volta, ele não poderia mais exercer o seu papel na sociedade, porque ele agora estaria sendo como que estivesse morto, não é porque havia repartido sua herança. Não vamos entrar nas minúcias da parábola. A ideia hoje não é estudar a parábola em si, mas extrair dela 4 atitudes para a restauração espiritual. E essa restauração, essa renovação, essa transformação, ela é importante e fundamental para a vida de cada um de nós, porque ela nos aproxima de Deus. Ela não somente nos aproxima de Deus, mas também ela nos faz desfrutar da sua presença. Observe que quando o filho se afastou, ele perdeu a presença do pai, ele perdeu a presença da casa, do contexto familiar. Então a renovação, a restauração proporcionou para ele a presença do pai novamente. Então eu já fui introduzindo a mensagem com as informações que vão ser discorridas durante a ministração. Então a renovação nos faz desfrutar da presença do pai. Não precisa nem dizer que a presença de Deus ela é fundamental, né, irmãos? A presença de Deus ela é necessária, fundamental em qualquer área da nossa vida. Para quem vai casar e para quem já é casado, a presença de Deus é fundamental. Em tudo que formos fazer, a presença é fundamental. E a renovação proporciona isso. Nos aproxima de Deus, logo nós desfrutamos da sua presença. Porque até lembrando de Moisés, Moisés disse certo dia, quando Deus disse que enviaria um anjo para guiar aquele povo com Moisés, ele disse: se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não sairei daqui. Então, queridos, nós precisamos cultivar a presença de Deus na nossa vida. E nós compreendemos que a presença ela pode ser perdida fora da casa e até dentro da casa as pessoas perdem a presença também. Porque às vezes não basta só estar, não basta apenas estar. É preciso compreender e entender por que está e a intenção com que se está. Então a renovação de Deus nos proporciona desfrutar da presença do Pai. E outro mais, a renovação nos torna participantes, nos faz compartilhar da presença do Pai. Então precisamos, queridos, nos tornar cada vez mais partícipes das coisas de Deus. A renovação nos torna cada vez mais parecidos com o Senhor também. Veja que Paulo, escrevendo na sua segunda carta, diz que nós somos transformados de glória em glória até refletirmos a imagem daquele que nos salvou. Então a renovação espiritual nos proporcionará a oportunidade de parecermos cada vez mais com o Senhor. Por quê, queridos? Há um risco muito grande em o servo de Deus não parecer com o seu Deus nem com o seu Salvador. Nós precisamos refletir a glória do Salvador, que a glória de Cristo reflita em nós, que a luz de Cristo reflita em nós, tal qual a terra ela é abençoada pela luz do sol, e tal qual a lua reflete a luz do sol, nós precisamos também refletir a glória de Cristo. E como refletimos a glória de Cristo? Nas nossas ações, nas nossas atitudes. E como nós somos influenciados a refletir a sua glória? Estando perto dele. Quanto mais perto de Deus, mais parecemos com ele e mais refletimos a sua glória. No entanto, o afastamento da casa do Pai proporcionará um esfriamento espiritual. O esfriamento se dá pelo afastamento do Pai, da casa e dos seus propósitos. Veja, queridos, que já o afastamento da casa vai proporcionar, vai trazer um risco, um perigo para a vida daquele que se afasta,
com o esfriamento espiritual. Por quê? Porque ele se afasta do Pai, se afasta da casa do Pai e se afasta dos propósitos do Pai. Porque se eu dissesse somente se afastar da casa, há quem diga, no contexto de hoje, de desigrejamento, onde não, eu posso ser crente em qualquer lugar. Pode, é verdade. Não existe uma regra somente, mas é muito difícil de entender alguém que ama a Deus e não ame a sua casa. Há até quem diga uma frase que eu gosto muito, não é? De que é impossível conhecer a Deus e não amá-lo, e amar e não seguir, porque só quem segue é porque ama e porque conhece. Quem não segue é porque ainda não conhece e não ama. Então, queridos, o afastamento da casa vai gerar esfriamento espiritual. O filho pródigo esfriou no seu relacionamento com o pai. Outro ponto que eu notei aqui: na casa, a presença e a participação das coisas de Deus vai esfriar. A ausência da casa e da presença vai esfriar os propósitos de Deus na nossa vida. Quando nos afastamos da casa, quando nos afastamos do Pai, também os seus propósitos já não serão os mesmos para nós. Perceba isso, observe. E por fim, o esfriamento nos torna menos parecidos com Cristo. O esfriamento espiritual nos torna cada vez menos parecidos com o Pai. Então veja, queridos, que a renovação espiritual é necessária para corrigir um esfriamento espiritual. Esse esfriamento pode se dar dentro da própria casa ou fora dele. Fora da casa é mais fácil de perceber. E aí eu escrevi, não deu tempo hoje de passar para uma mídia, né? para um meio, não é? Digital, mas eu vou passar e depois passo para os irmãos. E eu escrevi aqui, para os irmãos entenderem, que a parábola, ela critica, observe bem, a parábola, ela tem uma preocupação de não somente apontar para aquele que está fora da casa, mas para o que está dentro também. E eu identifiquei, e vou dizer com muita calma para os irmãos não perderem nenhum ponto. A parábola denuncia a dissolução de quem vai embora. A parábola denunciou a vida dissoluta do filho pródigo. Mas a parábola também denunciou e revelou a hipocrisia de quem fica. Veja, irmãos, eu vou repetir. A parábola, ela aponta para a dissolução de quem foi, porque veja que o filho mais velho disse: o teu filho dissoluto, gastador, esbanjador, gastou tudo. A parábola denunciou a dissolução, mas não deixou sem observação a hipocrisia de quem ficou. Veja, apontou para a dissolução do filho pródigo, mas para a hipocrisia do filho mais velho que ficou em casa. Porque o filho mais velho olhou e disse: eu não sou como esse teu filho. Ora, ele era tão certo, mas não conseguia compreender as dificuldades do filho do seu irmão mais novo. Então anote isso. A parábola denuncia a dissolução de quem vai, mas a hipocrisia de quem fica. Mas quem foi, desperdiçou. Quem ficou, não aproveitou o que estava na sua mão. Observe, quem foi embora, desperdiçou o que tinha na mão, mas quem ficou não aproveitou. Porque às vezes nós não vamos, mas também não aproveitamos o que está disponível para nós dentro da casa. E criticamos quando quem foi volta e começa a desfrutar, porque muitas vezes quem foi entende o que tem dentro da casa. E vocês vão perceber que o filho mais velho, mais novo, olhou e disse: rapaz, até os trabalhadores da casa do meu pai têm o que comer. O filho mais novo, ele tinha uma visão diferente, irmão. Pode prestar atenção, era dissoluto, foi embora, gastou tudo, mas ele sabia o que tinha na casa do pai. A parábola denuncia isso, denuncia que quem foi desperdiçou, mas quem ficou não aproveitou. Às vezes quem está dentro não aproveita, irmão. Olha no defeito de um, o defeito de outro, a roupa de A, a roupa de B. Quem está dentro da casa muitas vezes está tão atento aos defeitos dos outros que perde a visão do reino e das bênçãos de Deus. Continuemos, que eu prometi, com louvor e aviso, terminado 9 horas. Me ajudem, por favor. Então, queridos, quem foi
para fora da casa do pai, quem foi se convenceu das suas decisões erradas. Observe, quem foi se convenceu. Quem ficou precisou ser convencido. Veja o pai: meu filho, teu irmão estava perdido, mas foi achado. Veja, irmãos, quem foi para fora, dissoluto, gastador, se convenceu das suas decisões, mas quem estava dentro da casa precisou ser convencido. Veja, o filho mais novo entendeu de que eu errei. O filho mais velho não enxergava o seu defeito, porque estava dentro da casa. Às vezes quem está dentro da casa acha que já é perfeito, mas aí a parábola denuncia: quem foi se convenceu que estava errado. Quem ficou precisou ser convencido de que também não estava 100%. Quem foi, irmãos, também pecou. Quem foi, pecou. E quem ficou, também pecou. Por quê? Quem foi, pecou porque foi. Quem ficou, pecou porque criticou quem foi. Amém, irmãos? Porque às vezes eu estou tão santo, mas a minha língua desse tamanho não consegue ajudar quem foi. Você que está na internet, me ajude também. Quem foi, pecou porque foi. Mas quem ficou, também pecou porque criticou quem foi. Não orou, não intercedeu, e já ficou dizendo: eu já sabia, porque tem gente que é assim, né? Quando a pessoa está na igreja que sai, eu já sabia, não ia se firmar mesmo. Misericórdia, irmãos. E às vezes está na igreja aí, é cheio de defeito, cheio de dificuldade, aí diz: não, isso aí não serve não, é os que ficam. Aleluia. Mas quem foi peca, e quem fica criticando também peca. Anote isso também. Então veja, queridos, que a renovação, ela é para quem vai, mas para quem está também. É preciso fazer uma autoanálise. Todos os meses na Santa Ceia nós estudamos, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examinar o outro, não, é examinar a si mesmo. Quem foi, pecou porque foi, quem ficou, pecou porque criticou. O outro ponto: quem foi tinha amizades, quem ficou também tinha. Mas qual é a diferença? A amizade de quem foi abandonou quando não tinha mais dinheiro, e a amizade de quem ficou não orientou para desfrutar das coisas da casa do Pai. Porque tem amigos que só é amigo quando você tem alguma coisa, quando você não tem, ele abandona. Mas também tem amigos que não lhe orientam ao caminho certo. Não queira só amigos que dê tapinha nas suas costas, mas amigos que falem a verdade para você. É melhor as críticas de quem ama do que o amor daqueles que bajulam. Anote isso: é melhor as correções de quem ama, de quem quer bem, do que os elogios daquele que não lhe ajuda. É melhor as críticas de quem lhe ama e quer bem, do que, aleluia, a companhia das pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Então, queridos, quem foi tinha amizade, quem ficou também tinha. Agora, a amizade de quem foi abandonou quando tudo acabou, e a amizade de quem ficou não orientou aquele que tinha tudo à sua disposição. Então, queridos, ambos precisavam de renovação espiritual. Ambos precisavam de renovação espiritual. E aqui chegamos no ponto da lição onde nós identificamos 4 atitudes para a renovação espiritual. 4 passos, 4 escolhas, 4 comportamentos. Você pode escolher a palavra que mais lhe atender. Mas nós identificamos 4 atitudes deste moço, que vai identificar a renovação espiritual, que vai levá-lo a uma renovação espiritual. E observe, queridos, vamos para o texto que a gente leu nesta noite. A primeira atitude, a humildade. A humildade daquele moço. Ele era esbanjador, dissoluto, gastador, foi para longe, mas nós identificamos nele a humildade. Humildade para quê? E humildade é necessário para a renovação espiritual. Porque só recebe a renovação espiritual, só recebe a restauração quem reconhece que precisa dela. Jamais alguém será restaurado se não reconhece que precisa da restauração. Mas observe que aquele moço, o primeiro passo foi a humildade. E nós, queridos, não podemos perder a humildade. E humildade, vou repetir para os irmãos, não é andar com o sapato furado.
Humildade não é deixar de usar um desodorante. Humildade não é deixar de usar um bom perfume. Humildade não é andar com a roupa rasgada. Isso não é humildade, é releixo. Anote isso. Eu disse num culto anterior, que nunca falte uma boa roupa, nem um bom perfume dentro da sua casa. Glória a Deus. Levanta a cabeça, vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Humildade fala de dependência. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles são dependentes de Deus. A humildade aqui é a característica de quem reconhece que depende do outro, de quem reconhece o seu estado. E aquele moço, queridos, ele reconheceu de que o seu estado precisava de uma mudança. O primeiro passo para a restauração é reconhecer. Veja o versículo, capítulo 15 de Lucas, por favor, volte seu olhar para lá, por gentileza. Versículo 17, 15 e 17. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Veja, irmãos, ele reconheceu que o seu pai era generoso, que a casa do pai tinha conforto, que a casa do pai era acolhedora, que a casa do pai ele desfrutava de tudo, que o pai era tão generoso que até os trabalhadores desfrutavam da bênção da casa. Ele reconheceu, disse: até os trabalhadores do meu pai estão em melhor situação do que a minha. Observe, queridos, que a humildade para reconhecer. E aqui, reconhecer o quê? Já que aprendemos que ambos, quem foi e quem ficou, precisava de restauração. Reconhecer a dissolução de quem foi e a hipocrisia de quem ficou. Observe, humildade para reconhecer a dissolução de quem desperdiçou tudo, mas também humildade para reconhecer a hipocrisia de quem está dentro da casa, mas não consegue compreender os defeitos e as falhas e os pecados dos outros. Vou repetir o que sempre digo na congregação: eu não posso apontar o pecado do outro porque é diferente do meu. Observe que o filho mais velho apontou o pecado do mais novo, porque era diferente do pecado dele, de hipocrisia e de orgulho. Daí, queridos, o primeiro passo para uma restauração é a humildade para reconhecer. Se é dissoluto, reconhece. Se é hipócrita, reconhece da mesma forma. E o que é hipocrisia? É mandar os outros fazerem o que você não faz. E é apontar o erro dos outros que você repete. Muitas vezes eu estou dizendo para os outros: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, no Evangelho é Paulo ensinando ao povo: e sejam meus imitadores. Então, queridos, o primeiro passo para uma restauração espiritual é a humildade para reconhecer. O segundo passo para a restauração espiritual não é só a humildade, mas também reconhecer. Mas não é somente reconhecer, mas é ter atitude. Observe, segundo passo para a restauração espiritual é a atitude. A atitude. Porque muitas vezes eu até reconheço, muitas vezes eu até identifico o problema, porque vou fazer mais uma propaganda aqui, não é? Eu faço sempre propaganda, viu, irmãos, para os meus amigos, não é? E o livro do Lenilson trata esse ponto também. Muitas vezes tem pessoas tratando as consequências sem focar na causa. Vai passar a vida inteira tratando consequência e não tratando a causa. É preciso tratar a causa do problema ao invés das consequências primeiro. Então, queridos, além da humildade para reconhecer, é preciso ter atitude. Atitude para tomar uma decisão. E observe no versículo 18, 15 e 18. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Veja, ele tomou uma atitude. Nesta noite o Senhor está nos orientando a tomarmos uma atitude. Para a restauração espiritual ou para outras áreas da vida, nós precisamos tomar uma atitude, uma decisão. Glória, louvado seja o nome do Senhor. E essa atitude vai fazer toda a diferença. Porque, queridos, a atitude para mudar. Aquele moço, ele apresentou uma atitude para mudar aquele contexto. Ele reconheceu. Primeiro ele teve humildade para reconhecer. Depois, aleluia, ele tomou uma atitude, ele se levantou. Mas tem pessoas até que se levantam.
até tomou a atitude de se levantar, mas ele não somente se levantou, veja a continuação do versículo 18: irei ter com o meu pai, e vou dizer a ele, pai, eu vou reconhecer diante dele também. Observe que o moço não somente teve humildade para reconhecer, mas ele teve a atitude de se levantar e ir ter com o seu pai. Porque às vezes nós até reconhecemos que machucamos, às vezes nós até reconhecemos que precisamos melhorar, às vezes até nós temos humildade para reconhecer de que a situação não está favorável, mas não temos a atitude de se levantar e ir e fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, queridos, eu coloquei uma frase nesses dias na rede social que diz assim: à medida que você sonha, execute. Porque muitas vezes eu tenho a iniciativa para sonhar, a iniciativa para projetar, para planejar, mas não tenho atitude para realizar. Provérbios até critica isso, de que a pessoa que somente prospecta, projeta, planeja, mas não executa. Nós precisamos, queridos, não somente ter a humildade, mas também a atitude de nos levantarmos e ir fazer aquilo que é necessário. E nós estudamos semana passada que nós somos orientados a fazer não só aquilo que gostamos. Eu dizia semana passada, muitas vezes nós só queremos fazer o que gostamos, mas há momentos na vida que nós precisamos fazer o que é preciso ser feito. Primeiro passo, a humildade. Segundo passo, a atitude para mudar. A terceira atitude é reconhecer o seu estado. E ele reconheceu, ele não teve só humildade, ele teve atitude e reconheceu que estava no fundo do poço. Veja, querido, o fundo do poço da humilhação para o que foi e o pedestal da arrogância para quem ficou. Observe que muitas vezes eu só foco no filho pródigo, mas muitas vezes quem ficou, para aquele que ficou na arrogância, num pedestal de orgulho, de que eu não sou como este seu irmão, este seu filho, esse meu irmão mais novo. É preciso reconhecer, terceiro passo para a restauração espiritual, é preciso reconhecer o estado em que nós estamos. Certo filósofo disse certa vez: conhece-te a ti mesmo. É preciso, queridos, fazer uma autoanálise e entender onde nós estamos, e assim identificar a necessidade para partirmos para outros contextos que vão abençoar a nossa vida. Terceiro passo para a restauração espiritual é fazer uma análise do seu estado, reconhecer onde você está, como chegou ali e se levantar e tomar uma atitude. Quarto passo, queridos, para uma restauração espiritual, o arrependimento. Não adianta ter humildade para reconhecer, não adianta ter atitude para fazer, não adianta identificar o estado em que está, sem um verdadeiro arrependimento. Arrependimento no grego é metanoio, é dar uma volta completa de 180 graus, é estar caminhando para a direita e agora eu vou caminhar para a esquerda, é estar caminhando para o sul e agora eu vou caminhar para o norte. O quarto passo para uma restauração espiritual foi o arrependimento. E observe, queridos, que arrependimento é reconhecer de fato as suas escolhas e atitudes. Versículo 18. Além da atitude de levantar, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Mas ele não teve só atitude, ele teve também arrependimento. Verso 18 continua: e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. E continua reconhecendo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 19: faze-me como um dos teus trabalhadores. Veja, queridos, que ele não somente teve humildade para reconhecer, ele teve atitude e identificou o seu estado, demonstrando em si arrependimento. E arrependimento, como disse no original grego, é metanoio, é dar uma volta completa, é fazer uma retrospectiva, é fazer uma análise da sua vida espiritual e identificar de que tanto quem está no fundo do poço da humilhação, na lama dos porcos do afastamento do Pai, como a quem está no seu pedestal de arrogância e orgulho, precisa de uma restauração. Veja como a parábola ela é democrática. Ela fala com quem foi, mas fala com quem fica.
Ela reconhece quem está lá tratando dos porcos, mas também fala com quem ficou no palácio e não reconhece que precisa de mudança. Para isso, queridos, é preciso fazer uma mudança completa de direção. E eu coloquei uma rede social também a seguinte frase, já está lá, vocês podem consultar, fazendo aquela propaganda, né? Eu estou com 2 séries que eu estou fazendo essa propaganda toda terça-feira, não é? Me ajudem, orem por mim, tá certo? A gente está querendo escrever algo sobre isso. E um é Mordomo Cristão, que é aconselhamentos financeiros, educação financeira, e o outro é Conselhos para a Vida. E eu coloquei lá atrás, né, na série Conselhos para a Vida, de que antes de criticar a direção do outro, verifique se você mesmo está na direção certa. Às vezes eu estou preocupado com a direção dos outros, mas não identifico a minha própria direção. Então o arrependimento deve me fazer uma retrospectiva para fazer diferente daquilo que vinha fazendo até agora. Então, queridos, os 4 passos para uma restauração espiritual: humildade, atitude, reconhecimento e arrependimento. E tudo isso vai promover para a nossa vida 4 bênçãos espirituais e físicas e materiais. E a gente encerra. As 4 bênçãos da restauração espiritual. Primeira, a restauração, queridos, ela vai nos proporcionar a transformação espiritual, vai nos proporcionar o compartilhamento da presença do Pai. Ela nos restaurará a presença e a companhia e os propósitos do Pai. Porque quando o filho pródigo se levanta para ir ter com o seu pai, e o pai o vê ao longe, o pai corre, abraça, beija o filho, louvado seja o nome do Senhor, e começa agora os preparativos. E o primeiro elemento que nós encontramos lá, eles colocam um anel no seu dedo, veja, símbolo de autoridade e de restauração. Você voltou para casa, a autoridade é devolvida para você. Deus nesta noite está restaurando a autoridade que Ele colocou na sua mão, a autoridade de mãe, a autoridade de chefe de família, a autoridade espiritual, a autoridade como líder, a autoridade no trabalho, aonde Deus lhe colocou, Ele está dizendo: eu estou colocando a autoridade na sua mão. Deus está restaurando não somente a vida, mas a autoridade que Ele lhe deu. Quem recebe pode dizer amém. Deus está restaurando a autoridade, o anel no dedo, mas não parou por aí, diz: coloquem nele uma veste nova, coloquem nele uma veste limpa, porque ele chegou maltrapilho, rasgado, sujo, precisando de um banho, e a veste nova, ela simbolizava para aquele moço: a partir de hoje eu tenho vida nova para você. A restauração espiritual, ela promove vida nova. Quem quer vida nova? É vida nova para quem foi e vida nova para quem fica. É vida nova para quem estava no fundo do poço, mas vida nova para quem estava no pedestal. Nesta noite Ele está dizendo: eu vou nivelar pelo meio a minha obra e o nome do Senhor será glorificado. Quem quer nesta noite vida nova, receba vestes novas, receba a autoridade de Deus. A restauração promove compartilhamento da presença do Pai e vida nova. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: vos desvistam, se dispam do velho homem e se renovem, se vistam do novo homem que se renova pela presença do Senhor. Nesta noite Ele está dizendo: eu tenho vida nova para você. Creia nisso, irmão. É uma revelação de Deus. Você acredita que é uma revelação de Deus agora? Essa palavra, Ele está dizendo: eu vou criar algo novo e o meu nome será glorificado na sua vida. Aleluia. Muitas vezes, irmão, a gente acha que não vai dar certo, mas o Senhor está dizendo: eu tenho vida nova, vida nova. Ele vai abrir os olhos, vai, aleluia, fazer pensar fora da caixa para enxergar a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e vida nova está chegando para nossas vidas. A restauração não proporciona somente autoridade e vida nova, mas proporciona libertação. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Verdades, irmãos, que muitas vezes estão ocultas aos nossos olhos.
verdades que muitas vezes estão diante de nós, a gente não enxerga, verdades da humildade, verdades do arrependimento, verdades, aleluia, do reconhecimento, verdades que estão diante dos nossos olhos e muitas vezes nós não enxergamos, mas nesta noite o Senhor está nos mostrando verdades da humildade, verdades da atitude, verdades do reconhecimento, verdades do arrependimento que promovem restauração que promove poder de Deus na vida, vida nova e algo mais para cada um de nós, libertação. Aquele filho chegou descalço na casa do pai, mas na casa do pai, quem não tem sandália é escravo, mas quem é livre é com os pés calçados, e nesta noite ele está dizendo: eu estou calçando os seus pés. Receba sandálias novas hoje também. O Senhor está promovendo libertação também. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ouvir, aleluia, as correntes caindo no chão hoje, e a tua vida sendo liberta pelo poder da palavra de Deus. E o quarto benefício da restauração espiritual. A restauração, ela abençoa com poder, vida nova e liberdade. Mas não somente isso, mas também com alegria. Oh, glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é grande e é bom. E nesta noite ele está dizendo: eu não tenho somente poder para lhe dar. Não, eu tenho um anel para lhe dar. Vou lhe dar uma veste nova, uma vida nova. Vou calçar os seus pés com a libertação. Mas eu vou também trazer para o seu coração alegria. Estou fechando a Bíblia nesta noite para levantar e abençoar a sua vida. A alegria vai bater na sua porta. O pai disse: eu não tenho só anel, eu não tenho somente vestes, eu não tenho somente sandálias, mas eu tenho um bezerro cevado, um novilho cevado, guardado para a comemoração. Baracassouria, Benaia Sévia, aleluia, compreendes o momento, aleluia, mas o Senhor diz: a restauração está por vir, e a alegria vai voltar. Prepare o novilho, porque o churrasco vai ser grande, e pode me convidar, porque Deus vai restaurar tudo que Ele lhe prometeu. Hoje Ele tem autoridade, vida nova, liberdade e alegria do céu para o seu coração.